Moraes foi pego agora com essas injustiças. O senador abre o jogo e traz toda a verdade. Sumiço do processo legal é depois que a justiça manda prender aquela situação dos 4 estrelas, general de 4 estrelas, mandou prender. O que está acontecendo no país, gente? O dólar, vou trazer aqui o Van Hatten falando, olha, segundo ele, o Brasil está indo à falência. E no momento agora que eu estou gravando esse vídeo, eu dei uma olhada nesses resultados, o dólar disparado lá em cima, e o senador vai falar, o deputado vai falar, não tem papa na língua. Essas injustiças que está acontecendo, notícia atualizada agora para você aqui no canal. Esmaga o dedo no like para a gente continuar levando esse conteúdo. Deixa aqui o seu comentário. Eu trago a informação, eu quero que você deixe aqui a sua opinião sobre isso que eu vou trazer para você aqui agora. Se você não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal rumo a 1 milhão de inscritos. Posso contar com você? Coloca aqui embaixo também a sua opinião. Gente, olha que loucura. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Eu tenho aqui até para escolher por onde a gente começa, que é difícil. Mas eu vou começar com ele, que detona com Alexandre de Moraes, e eu trago a informação. Você deixa a sua opinião. Vamos ver o que ele diz sobre Alexandre de Moraes. Tremendo na base o Alexandre de Moraes, vamos ver. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF, por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder se defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certinho me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. Aqui estão 3 motivos pelos quais sua equipe de vendas vai querer usar o Monday Sales CRM. Primeiro, é muito fácil. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso.
há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1%, praticamente, de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não, tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora... E aí, gente, o que vocês acharam dessa declaração aqui do Nicolas Ferreira? Muito forte, mas não para por aí. O nosso giro continua. Que coisa, né, gente? Que coisa. Eu gosto também desse deputado aqui, não sei você, mas eu acho que ele vai trazer para nós aqui uma situação real do que está acontecendo no Brasil. Olha isso, gente. Olha isso. Pode falar. O dólar, mais uma vez, sobe e chega até este momento a R$ 6,17. Ontem bateu R$ 6,20. Um desgoverno que é aos moldes daquilo que... Gente, a hora que eu tô gravando esse vídeo, o dólar já está a 6,30. Dilma Rousseff, deixa a sua opinião aí, sobe e chega até este momento a R$ 6,17. Ontem bateu R$ 6,20. Um desgoverno que é aos moldes daquilo que Dilma Rousseff fez para o nosso país. Está destruindo a nossa economia. Aqui nós já vimos o sentimento da casa, da direita à esquerda, inclusive, da oposição ao governo. O sentimento é de que não tem saída. E Lula não oferece uma saída. Eu quero aqui, senhor presidente, nessa fala na tribuna, lembrar que recordar é viver. Estamos num dia em que o dólar, mais uma vez, sobe e chega até este momento a R$ 6,17. Ontem bateu R$ 6,20. Baixou um pouquinho, voltou a subir. A despeito de toda expectativa de que o mirrado pacote fiscal, que não resolve o problema criado pelo governo Lula, porque as contas estavam em dia, apesar da pandemia, o mirrado pacote fiscal ia conter o dólar, ia segurar a economia, ou melhor, ia impedir que continuássemos nesse caminho de transformar o Brasil, mais uma vez, naquilo que foi durante o governo de Dilma Rousseff. Um país em recessão, isso quando o resto do mundo crescia, e com milhares e milhares e milhares de desempregados. Pois bem, senhor presidente, recordar é viver. Eu quero lembrar aqui que lá atrás o PT dizia: não está dando para andar de carro e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$ 6,00? A gasolina ou o dólar? Saudades do PT. Agora, esse tweet do PT foi da época do Bolsonaro. Guilherme Boulos: dólar superou os R$ 5,00 pela primeira vez. Isso significa inflação, com o aumento dos produtos que têm insumos cotados em dólar. E a política de Guedes achata a massa salarial. Poderemos voltar a ter a estagflação, economia no buraco e alta do custo de vida. A conta vai para o povo. 12 de março de 2020, Guilherme Boulos, PSOL. O que vai chegar primeiro aos R$ 5,00? A gasolina ou o dólar? 28 de novembro de 2019, post do PCdoB. E aí, Bolsonaro? Dólar passa de R$ 5,00 pela primeira vez na história. Fantasia ou realidade? Érica Cocai, 12 de março de 2020. O dólar passa de R$ 5,00 hoje, por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Isso quando o dólar passava de 5. Sabe quem disse isso? Em 20 de junho de 2022,
Simone Tebet. Dólar chega a 5. Bolsonaro vai dizer alguma coisa ou vai continuar pintando quadros e chamando manifestações por aí? Sabe quem disse isso? Senador Humberto Costa. Dólar quase chegando a 6 diante da incapacidade do governo Bolsonaro de ter um projeto econômico. Brasil está à deriva. 7 de maio de 2020. Carlos Zaratini. Bolsonaro bateu outro recorde. Dólar a 4,20 não é nem para poucos. É só para o atual presidente da República. É a maior cotação da história do real. Que proeza! Parabéns aos envolvidos! Até vi por aqui mais cedo, não sei se ainda está, senador Randolfo Rodrigues. Queria saber do senador o que ele acha do dólar a 6,20. Isso aqui ele falou do dólar a 4,20. Que proeza! Parabéns aos envolvidos. Senhor presidente, a hipocrisia de quem não deixa governar e de que quando chega ao poder não sabe governar é enorme, é clara, é evidente. É só colocar no histórico das pesquisas do Google ou do X, de qualquer rede social, para ver como o PT e a esquerda mentem o tempo todo. Não deixam governar quando tem alguém no poder que não é da sua cartilha e não sabem governar. Aliás, governam apenas para eles próprios. Quebram o país, desmontam o serviço público e entregam pobreza para o povo. Dizem que gostam de pobres, gostam porque multiplicam eles. Só pode ser. É um absurdo o que nós estamos vivendo hoje nesse país, sob o governo ou desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um episódio que vai manchar o nosso país. Um desgoverno que, aos moldes daquilo que Dilma Rousseff fez para o nosso país, está destruindo a nossa economia. Aqui nós já vimos o sentimento da casa, da direita à esquerda, inclusive, da oposição ao governo. Aqueles que representam o governo aqui na Câmara ou no Senado, o sentimento é de que não tem saída. E Lula não oferece uma saída. Aliás, como sempre, terceiriza a responsabilidade. Ainda pede para o Congresso Nacional que faça a sua parte. Quando a gastança é feita do lado de lá, quando o que Lula tem entregado para o país é um rombo cada vez maior. As estatais, que antes davam lucro, hoje chegam ao ponto da insolvência. É só ver o que os Correios estão sofrendo. E, mais uma vez, quem vai pagar a conta são os funcionários dos Correios, aqueles que fazem parte dos fundos de pensão. Pois é, gente, tá aí, Van Hatten, deixe o seu comentário sobre isso, né? Dólar, nesse momento que eu estou gravando, 6,30 batendo, gente. Coisa apertou, hein? Coisa apertou. Agora, o desabafo, revelações bombásticas agora também com o Mourão. Olha só, ele cobra uma postura forte, hein? Vamos ouvir o senador agora. A nação ocidental a qual o Brasil pertence, apesar de algumas cabeças pensarem de outra forma, presidente, tem como instituições basilares a democracia, o capitalismo, uma sociedade civil organizada e o Estado de Direito. Um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos é o Estado de Direito. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos, em que as disputas entre cidadãos
ou entidades corporativas possam ser resolvidos de maneira pacífica e racional. Nesse meu pronunciamento, quero alertar que no Brasil, o Estado de Direito tornou-se um Estado de juristas, ou até mesmo uma ditadura da toga. Uma breve análise desses princípios nos mostra que no Brasil o Estado de Direito está em franca degeneração, pois aqui instalou-se um regime jurídico de perseguição política a quem atreve-se ser de direita, aqui entendido como os que são conservadores nos costumes e liberais na economia. E pior ainda, se essa pessoa for simpatizante do presidente Bolsonaro. Neste Senado Federal, temos um colega que foi cassado sem ter sido, pois o mesmo não tem acesso às suas redes sociais, a seu telefone, a seu salário, a sua verba de gabinete, enfim, a tudo aquilo que todos nós possuímos para exercer dignamente nossos mandatos. Resta-lhe exercer o jus esperneandi, discursando em plenário e, tal qual um Dom Quixote, seguir golpeando os moinhos de vento em sua luta para restabelecer a plenitude de seu mandato. Não posso deixar de mencionar o processo a que vem sendo submetido um nobre deputado federal, por exercer o seu direito de opinião, guarnecido integralmente pelo que prescreve o artigo 53 da Constituição Federal. Senador Sérgio Moro, ao que me consta, o referido artigo não foi revogado. E aí temos a cereja do bolo, a indecorosa prisão do general Braga Neto, um velho soldado, encanecido no serviço da pátria, a quem não está sendo concedido o desenrolar devido processo legal, e que antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Braga Neto não é um covarde e enfrentará de cabeça erguida o seu encontro com a verdadeira justiça, pois ela há de triunfar. Ao mesmo tempo, senador Plínio Valério, fragmentos de investigações são publicados em uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas, e em particular o Exército, dividindo a ativa da reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que, segundo o valor do seu Exército, vive ou morre uma nação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos e, portanto, compete a esta Casa da República levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado